Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como realizar o exercício sobre identificação e classificação de variáveis no Moodle, como salvá-lo e verificar a avaliação posteriormente. Dependendo dos comentários, você pode refazer o exercício. Vou colocar em primeiro lugar a página do Moodle em português. Aqui em cima eu seleciono a opção português. E na parte de baixo, então, a gente tem acesso ao exercício. Esse link vai mostrar os membros de cada grupo. Esse link aqui vai abrir um arquivo PDF, onde para cada grupo eu indico o artigo que vai ser utilizado para fazer os exercícios. Então vamos supor, quero baixar esse artigo aqui. Tempo de internação pré-operatória, um fator de risco para reduzir infecção cirúrgica em fraturas. Então eu vou copiar e vou na ferramenta de busca, coloco o título do artigo. E esse link, www.cielo.br, vai dar acesso ao texto completo do artigo. Então na página do Cielo você tem o texto completo do artigo. Se você quiser baixar o PDF, basta clicar nesse link aqui do lado direito, português. E para baixar o arquivo, basta clicar aqui em fazer o download. E aí você pode copiar o artigo no seu celular ou no seu computador. Então, voltando ao Moodle, para fazer o exercício, basta entrar no link do exercício, exercício sobre a coleta de dados em um artigo clínico epidemiológico. Então tem uma breve descrição do exercício e clique aqui em tentar responder o questionário agora. São 4 perguntas. A primeira é qual é o número do seu grupo, para eu poder identificar os demais membros. As outras 3 perguntas são relativas ao artigo que vocês leram. E aí vocês colocam a resposta na caixa de texto abaixo de cada pergunta. Por exemplo, estudo transversal. Cite as variáveis apresentadas nas tabelas do estudo e a respectiva classificação. Vamos supor que eu tivesse a variável sexo que fosse categórica binária. Vamos supor que tivesse o peso numérica contínua e assim por diante. Depois que terminou, você clica em finalizar a tentativa, enviar tudo e terminar. E finalmente, quando estiver satisfeito, enviar tudo e terminar. E mais embaixo, terminar a revisão. Pronto, o exercício aparece aqui. Quando o exercício for avaliado, a nota vai aparecer aqui. E você pode olhar os comentários clicando em revisão. Você vai observar os comentários abaixo da sua resposta. A partir dos comentários, você pode melhorar a sua nota, se for o caso, clicando aqui em fazer outra tentativa. É importante que você grave a sua tentativa. Caso contrário, eu não vou poder comentar e dar uma nota. Também é importante que cada integrante do grupo entre no Moodle e preencha as respostas do exercício, mesmo que as respostas sejam iguais para todos os membros do grupo. Para eu dar nota a cada integrante, é preciso que eles tenham gravado a sua própria tentativa no Moodle. Bom, agora eu vou dar algumas instruções para vocês responderem as perguntas do exercício.
As respostas às perguntas desse exercício podem ser encontradas no corpo do artigo, na seção de materiais e métodos e nos resultados apresentados nas tabelas. Tomando esse artigo como exemplo, o critério de inclusão vocês vão encontrar na seção de métodos, logo no início dela. Os critérios de inclusão foram idade entre 18 e 90 anos e ausência de doenças cardíacas e pulmonares. Os critérios de exclusão foram problemas ortopédicos, história recente, etc. Basta copiar esse trecho e colocar no Moodle. Em geral, o desenho do estudo também é especificado na seção de materiais e métodos. Se não tiver especificado, use o seu julgamento para classificar o estudo. Nesse caso, os autores logo de cara especificaram que se tratava de um estudo transversal. Mas mesmo que o estudo especifique o delineamento, se você não concordar com o tipo especificado, escreva o que você acha. Às vezes ocorre que o tipo indicado pelos autores não corresponde ao desenho real do estudo. Para a identificação e classificação de variáveis, vamos nos restringir em identificar e classificar as variáveis que foram utilizadas para gerar as tabelas de resultados apresentadas nos estudos. Nesse estudo são apresentadas várias tabelas, tabela 1, tabela 2. Então vamos discutir um pouco a tabela 1. Apesar de nos restringirmos às tabelas, é importante ler o texto, porque a forma como as variáveis são apresentadas na tabela não é necessariamente a forma como elas foram coletadas. Algumas variáveis apresentadas nas tabelas podem ter sido obtidas a partir de cálculos ou transformação de variáveis que foram efetivamente coletadas. Às vezes são realizadas as duas operações, cálculo e transformação. Então, essa tabela é o primeiro exercício do livro eletrônico. Então, a variável idade foi apresentada nesse artigo como média e desvio padrão, para os dois grupos de pacientes que foram classificados de acordo com o padrão espirométrico, o grupo normal e o grupo com padrão espirométrico restritivo. Ela foi coletada em anos. Poderíamos então classificá-la como variável numérica discreta. Também poderíamos classificá-la como contínua, se considerarmos que o tempo flui continuamente. Gênero possui duas categorias, então a variável categórica binária. Capacidade vital funcional em litros é uma variável numérica contínua. Capacidade vital funcional em percentual do previsto, também é uma variável numérica contínua. Raça é uma variável categórica nominal. Observe que os percentuais mostrados ao lado para cada categoria de raça somam 100% em cada grupo. Peso e estatura são variáveis numéricas contínuas. O IMC em geral não é coletado, mas é calculado a partir do peso e a altura. O IMC é peso sobre altura ao quadrado e é uma variável numérica contínua. Se aparecer o IMC em uma tabela sem o peso e a altura, não esqueçam de incluir as variáveis peso e altura na lista. Mais adiante na tabela, encontramos o rótulo Fatores de risco de doença cardiovascular em percentual. Esse item não é uma variável, é apenas um termo para mostrar na tabela que os fatores de risco estão listados abaixo. Cada um desses fatores de risco, história familiar, obesidade, hipertensão, etc., é uma variável. Nas duas colunas seguintes da tabela são mostradas as proporções de indivíduos do estudo que possuíam cada um desses fatores de risco, para cada grupo do padrão espirométrico. Então, para obter essa proporção de 24,6% para o padrão espirométrico normal, os autores contaram quantas pessoas do grupo normal tinham história familiar de doença cardiovascular. Portanto, uma variável chamada história familiar indica para cada pessoa
se ela tinha história familiar de doença cardiovascular. Portanto, a variável história familiar de doença cardiovascular é uma variável categórica binária. O mesmo ocorre com as demais variáveis, que são os fatores de risco. Ocorrência de quedas, uso de medicações, ensino superior completo, são variáveis categóricas binárias também. Vocês poderiam incluir na lista de variáveis uma variável padrão espirométrico que é utilizada para separar os grupos de paciente em padrão espirométrico normal e padrão espirométrico restritivo. Então, ela seria uma variável categórica binária. Um outro exemplo é este estudo, que corresponde ao segundo exercício do livro eletrônico, no qual eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. Observe que na tabela 1, a faixa etária foi dividida em duas: crianças de 6 a 9 anos e adolescentes de 10 a 18 anos. Mas na tabela 2, ela foi dividida em várias faixas etárias. Então, na verdade, os autores coletaram a idade e depois apresentaram os resultados agrupando os indivíduos nas faixas etárias apresentadas nas duas tabelas. Então, na especificação das variáveis, a variável coletada foi a idade, classificada como variável numérica contínua. Quanto à renda familiar, apesar de na tabela 1 os autores apresentarem duas classes, menor que um salário mínimo ou maior ou igual a um salário mínimo, os autores coletaram a renda familiar da família. Então, a variável renda familiar vai ser uma variável numérica contínua. Aqui embaixo, o termo dislipidemia não é uma variável. Ele é usado apenas para mostrar abaixo quantos indivíduos preencheram cada um dos critérios de dislipidemia estabelecidos no corpo do artigo. Vocês podem dizer que as quatro variáveis, colesterol total elevado, HDL-C baixo, LDL-C elevado e triglicérides elevados, são variáveis categóricas binárias. Porém, efetivamente, elas foram o resultado da transformação das variáveis colesterol total, HDL-C, LDL-C e triglicérides, a partir de um ponto de corte apresentado pelos autores no texto. Então, as variáveis colesterol total, HDL-C, LDL-C e triglicérides foram as que realmente foram coletadas no estudo. Então, essa tabela 2 mostra as médias e o desvio padrão dessas variáveis para cada sexo e para cada faixa etária. Então, as variáveis colesterol total, HDL-C, LDL-C e triglicérides são variáveis numéricas contínuas. Bem, é isso. Qualquer dúvida, utilize o fórum de discussão. Coloquei um prazo bastante elástico para fazer o exercício. Esse prazo pode ser estendido. Assim, é para cada grupo fazer de acordo com a sua disponibilidade. E estou à disposição para tirar as dúvidas.